Fala aí, pessoal. Bem-vindo de volta ao Pensando Fora da Caixa. E se nós vamos falar de inteligência, não tem como não falar desses caras aí. Mas a questão é que vocês são tão inteligentes quanto eles. Existe uma pequena diferença. Que faz muita diferença? Talvez. Ou talvez não. Tudo depende da necessidade. Como eles mesmos diziam, a necessidade é a mãe da invenção. Mas acredito eu que a necessidade também é a mãe da inteligência, já que a inteligência por si só é o conjunto de vários fatores. Mas inteligência é a capacidade de criar, resolver problemas e ensinar, não muito mais do que isso. Dessa forma, acredito que todos os seres humanos nasçam iguais, a não ser aqueles que têm realmente problemas, né? No geral, todos são iguais, mesmo os grandes pensadores da nossa época. Na verdade, o que eles fazem é focar sua energia em um projeto. E por isso passa a impressão de que um ser humano é mais inteligente que o outro, quando de fato não é. A energia gasta é que é usada de forma diferente. Um rico e um pobre também tem uma questão de diferença nessa questão pela forma do ensino, o tipo de faculdade que ele vai frequentar, o tipo de escola, o tipo de convivência. Isso tudo tem a ver. Tudo tem a ver com tudo. Se uma criança começa a trabalhar muito cedo, tudo isso atrapalha na questão do desenvolvimento da inteligência. A inteligência, ela é um dom que todos os seres humanos têm. Embora a capacidade de falar não é sinal de inteligência, mas sim de construir. Para um pedreiro construir uma casa, ele tem que ter inteligência, ele tem que aprender, ele teve que usar a inteligência para aprender como fazer. Ele precisa ver uma coisa pronta antes, praticamente, de começar a fazer. Saber exatamente o que ele está fazendo. Os grandes pensadores, como Albert Einstein, usavam a mesma forma. Só que eles eram físicos, então eles tinham que resolver problemas da área deles. A diferença é que algumas soluções de problemas geram uma impactação muito grande na sociedade. Faz a vida das pessoas se tornarem mais fácil, como invenções de motores, invenções de produtos que ajudam no nosso dia a dia. Então, essas pessoas são conhecidas como gênios, que é a mesma coisa de ser inteligente. A questão é que nós resolvemos problema para o nosso dia a dia. Mas é o mesmo tipo de inteligência. Se nós focarmos em uma coisa, estudarmos sobre ela, dedicarmos nossa vida, prestar atenção, fazer um foco, nós acabamos nos tornando especialistas em algo. Agora, nós nunca vamos ter a certeza, assim como eles não. É por isso que normalmente o gênio chama suas descobertas de teoria. Tipo, teoria da relatividade, teoria de cordas, e assim vai. Inteligência é a capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos, e de adaptar-se a novas situações. Você acha difícil aprender a tocar violão ou qualquer outro tipo de instrumento musical? Então a sua resposta será: eu não tenho paciência. Entenda que a preguiça é a maior inimiga da inteligência. Ela é alimento para ela mesma. Por isso, falar outros idiomas parece ser impossível para algumas pessoas. A inteligência também pode estar relacionada a muitas outras coisas. Você pode não ir muito bem na escola, mas numa atividade extracurricular, de repente você vai muito bem. Se torne um bom desenhista, um artista plástico. Pode fazer até engenharia sem estudar, sem ser engenheiro. Na questão da carpintaria, marcenaria, etc. A inteligência está em tudo que se consegue fazer, em tudo aquilo que se aprende, não único e exclusivo
do que as outras pessoas têm para ensinar. Ainda tem a questão das suas próprias descobertas. Você pode inventar coisas mesmo sem ter nunca frequentado a escola. Basta você ter a imaginação, conseguir pensar criativamente. Ou seja, ficou bem claro que a inteligência é para todos aqueles que conseguem fazer algo, aqueles que conseguem pensar em algo, em usar isso de uma forma construtiva e em benefício próprio e de outros. Inteligência é para todos. Tente ser sempre racional. Pense que, que a vida, na verdade, é o processo de preparação para algo que não virá. Porque se você criar essa ideia de que algo não virá enquanto você está se preparando, você vai usar a sua energia mais para o agora do que ficar gastando para algo que não virá. Já que nós sabemos em nossa mente que o futuro é incerto e que ele pode nem existir. O meu pode acabar agora, por exemplo. E isso é importante para que você use a sua energia e deixe que ela se renove automaticamente a cada vez que você usa. Quando você vai para a academia, por exemplo, a sua ideia é criar simetria e energia. A mesma coisa acontece com a mente. Se você exercitar sua mente, você cria simetria e energia. Quanto mais você trabalha com ela, mais você pensa. Agora, tudo precisa de descansar. Vai chegar a hora de dormir, você precisa descansar da mesma forma. Então, preguiça de pensar. Às vezes você está ali para fazer uma conta e você já desiste, já vai na calculadora. Isso é ruim, porque um dia você se torna dependente apenas de equipamentos, né? Você também às vezes precisa pensar criativamente. A coisa mais importante que você tem que pensar é o seguinte: eu sou inteligente e eu vou usar a minha inteligência. Eu já estou usando. Mas agora, cara, eu também sou inteligente, eu posso fazer coisas, eu consigo pensar criativamente. Então, eu vou usar, vou começar a focar. Imagina como seria, por exemplo, quando você lê um livro, uma história de dragão, cada pessoa que lê esse livro, ela imagina um dragão diferente. São milhões de dragão Dragões? para um único livro. Quando você assiste um filme de dragão, são milhões de pessoas para um único dragão. Quer dizer, o formato muda. O livro, ele só é ruim se você não tiver a capacidade de melhorar ele, de fazer uma imaginação, tornar o cenário dele dentro da sua mente uma coisa esplendorosa, um dragão poderoso, forte, quase invencível. Agora, o filme é a visão de quem está produzindo. É o que você vai ver. Você pode se frustrar com isso. Agora, se você se frustrar com a sua própria mente, entendeu? Aí é um fracasso mais mental. Por isso que o livro é tão importante.